Minha família preferiu levar minha irmã em uma viagem, me deixando para trás. Uma estranha me deu $50.000 e revelou que era nossa mãe biológica. Ela pensou por alguns minutos antes de dizer que queria que eles a levassem para o Havaí com 2 amigos como um presente. Meus pais concordaram imediatamente, e Alex correu para o quarto dela para comemorar e contar para as amigas. Enquanto ela estava no quarto, eu perguntei aos meus pais se eu iria com eles ou não, porque não estava certo. Normalmente, quando vamos em férias em família, eles me levam, mas como isso era um presente para Alex, não sabia se minha presença era necessária ou bem-vinda. Ela não gosta muito de mim, e eu também não sou fã dela. Apesar de sermos gêmeas, somos muito diferentes. Ela é mimada e extremamente insultante com todos. Ninguém da escola gostava dela. O grupo de amigos dela acha que ela é incrível, mas eu acho que é só porque eles são parecidos com ela. Quando perguntei aos meus pais se eu iria com eles, eles precisaram pensar por um tempo. Eu soube imediatamente que a resposta seria negativa, porque, se precisassem pensar nisso, não era porque queriam me levar. Provavelmente já haviam decidido não me levar e estavam tentando descobrir como me contar. Depois de alguns segundos, minha mãe conversou comigo, dizendo que, embora fosse um presente para Alex, seria cruel me levar, porque seria simplesmente uma viagem em família. Eu apontei o óbvio, meus pais estariam com ela, mas eles mantiveram que estavam indo só porque Alex queria. Eles estavam certos de que ela não queria minha presença, pois sabiam que não nos dávamos bem. Depois disso, não tinha mais nada a dizer e voltei para o meu quarto. Eu só me senti horrível, porque, embora eu não tenha realizado muito academicamente, eu acreditava que uma bolsa de futebol também era algo para se comemorar. Mas meus pais não pareciam se importar com minhas conquistas. Além disso, concordaram em me deixar em casa por toda a semana enquanto estavam fora, permitindo que Alex comemorasse com suas amigas no Havaí. Eu fiquei miserável o dia todo, até que me lembrei de que minha família ficaria fora por uma semana, o que significava que eu teria a casa só para mim e poderia fazer o que quisesse. Isso me fez me sentir um pouco menos triste e decidi aproveitar a situação enquanto eles se preparavam para a viagem. Parecia que todos haviam esquecido completamente de mim, o que não era algo a que eu estivesse acostumada, mas me doía. No dia da partida, meus pais me pediram para cuidar bem da casa. Pelo menos se despediram de mim, mas minha irmã nem olhou para mim e ainda riu. Nada disso era comportamento inesperado dela, então você pode imaginar como é horrível o meu relacionamento com ela. Nos primeiros dias, eu apenas convidei meus amigos para cá. Jogamos jogos de computador, comemos besteiras e fizemos o que quisemos o dia inteiro, até o anoitecer, quando eles tinham que ir embora. Esse era o meu plano para todos os dias. No último dia, eu planejei ligar para meus amigos e avisar que eles também poderiam vir, mas por volta das 8 horas, ouvi a campainha tocar, o que era muito cedo para eles chegarem. Eu não havia me levantado direito porque estava dormindo até tarde desde que me formei no ensino médio. Desci as escadas e olhei pela janela para ver quem era e fiquei surpresa ao ver minha mãe lá. Demorei alguns minutos para lembrar que minha mãe não estava lá, ela estava no Havaí com o resto da família. Deve ser outra pessoa. Quando percebi que a mulher que estava na porta era mais alta que minha mãe e parecia mais jovem, com mechas loiras no cabelo, algo que minha mãe odiava, concluí que não era minha mãe, mas sim alguém muito parecida com ela. Depois de pensar um pouco, decidi abrir a porta, porque se ela se parecia com minha mãe, provavelmente seria uma parente. Ao abrir, ela se apresentou como prima da minha mãe e disse que estava morando no Reino Unido há 20 anos, por isso eu provavelmente nunca a tinha visto antes. Pelo que eu sabia, minha mãe não tinha irmãos, então achei estranho, mas resolvi deixar entrar. Fui honesta e expliquei que meus pais não estavam em casa, mas ela disse que não havia vindo para vê-los, mas sim para me ver e a minha irmã. Fiquei surpresa, pois não sabia o que ela queria comigo. Fui honesta e disse que minha irmã estava fora, então ela ficou triste e perguntou onde estavam os outros. Eu então resolvi contar a verdade. Ela, como a maioria das pessoas, ficou surpresa ao saber que minha família havia me deixado em casa sozinha e ido para o Havaí com minha irmã, para comemorar a formatura dela, apesar de eu ter me formado ao mesmo tempo.
Tentei diminuir o quanto estava me sentindo mal, pois não queria que ela pensasse que eu estava reclamando. Ela então me pediu desculpas e, ao entender como eu estava me sentindo, ofereceu um presente. Tirou um talão de cheques da bolsa e me pediu para preencher o valor. Isso me deixou totalmente surpresa. Eu disse que não poderia aceitar, que não queria o dinheiro, mas ela insistiu. Discutimos por alguns minutos, até que ela simplesmente escreveu o valor. Ela me deu um cheque de $50.000. Eu disse que não podia aceitar tanto dinheiro, mas ela disse que não queria ouvir um ou não. Insisti, mas ela não desistiu, então aceitei. Depois de conversar por algum tempo, ela avisou que precisaria ir embora e que queria me ver em breve. Quando ela saiu, eu percebi o quão estranho foi tudo aquilo. Algo não estava certo, e não conseguia parar de pensar nisso. Esqueci completamente o cheque e o deixei sobre a mesa de café, debaixo de um monte de cartas dos meus pais. Meus amigos vieram e fizemos uma festa, e o cheque ficou esquecido. Na manhã seguinte, minha família voltou do Havaí, e todos estavam animados, menos eu, claro. Meus pais começaram a procurar as cartas, e encontraram o cheque. Fui rápido e consegui pegar o cheque das mãos do meu pai, mas ele já tinha visto. Ele começou a fazer perguntas sobre o cheque, e eu não consegui mais esconder nada. Então, contei tudo sobre a mulher que havia me visitado e como ela me deu aquele cheque. Eu também disse que ia depositá-lo logo. Foi aí que notei que meus pais ficaram pálidos, como se tivessem visto um fantasma. A situação ficou ainda mais estranha quando minha irmã começou a reclamar do cheque ter sido feito apenas em meu nome. Ela disse que eu deveria ter pedido ao tio para fazer em nome das duas. Eu expliquei que a mulher sabia que éramos duas, mas que ela havia feito o cheque só para mim. Minha irmã ficou brava, e uma grande discussão começou. Meus pais começaram a encorajá-la a insistir que eu deveria dividir o dinheiro com ela, já que, teoricamente, a tio queria nos dar um presente para as duas. Eu disse que isso não fazia sentido, pois ela já tinha ganhado sua viagem para o Havaí e agora estava pedindo o dinheiro. Isso gerou uma briga enorme, com meus pais fazendo a minha irmã acreditar que eu deveria dividir o dinheiro com ela, como se fosse algo justo. Meu pai até me disse que se eu não dividisse o dinheiro, eu não poderia mais morar com eles. Nesse momento, eu perdi a paciência e comecei a gritar como um louco, algo que normalmente tento evitar, mas não consegui me controlar. Afirmei que conhecia meus direitos e que não iria embora nem dividiria o dinheiro com minha irmã. Para ser honesta, não sei se há alguma lei que me obrigue a dividir, mas depois de meu surto, tenho certeza de que eles não vão atrás de mim. Fui até o meu quarto, joguei tudo para o alto, e finalmente consegui me acalmar. Desde então, ninguém mais falou comigo, nem durante as refeições. Minha mãe apenas me trazia a comida e se afastava em silêncio. Me sinto uma prisioneira na minha própria casa. Na noite passada, minha irmã foi a única a falar comigo, mas ela estava apenas olhando por si mesma. Ela entrou no meu quarto e disse que tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse dividido o dinheiro e parado de incomodar nossos pais sobre a tia. Ela disse que estava claro que nossos pais não queriam falar sobre isso e que agora eu sou a culpada pelo buraco em que me enfiei. Ela riu depois, e achei que ela fosse a pessoa mais egoísta do mundo, mas depois comecei a refletir sobre várias coisas. Talvez eu tenha agido como ela, querendo o dinheiro só para mim. $50.000 é muito dinheiro, e dividir com ela não faria mal nenhum, mas eu realmente queria ficar com tudo. Agora, sinto que a situação toda foi mais complexa do que eu pensava. Não sei como lidar com as emoções, mas quero saber se vocês acham que houve algo estranho na reação dos meus pais ao saberem da visita da minha tia ou, mais importante, se fui errada por não querer dividir o cheque de $50.000 com minha irmã. Atualização 3. Oi, já se passaram 2 semanas desde que recebi a carta da minha tia. Para ser honesto, não sei o que chamá-la ainda. Ela se apresentou como minha tia, mas de repente ela se tornou minha mãe também. Eu tenho que admitir que ela é uma mãe melhor do que a que me criou. De qualquer forma, demorei um pouco para responder a mensagem dela e só a respondi há 3 dias.
Eu disse a ela que havia muito o que conversar e que preferiria nos encontrar pessoalmente, mas que estava disposto a ter um relacionamento com ela. Eu já perdi a família que pensei que tinha, então não faria mal dar uma chance a ela. Todos cometem erros, e ela fez isso aos 19 anos. Eu não posso culpá-la por isso. Ainda não contei para Alex, porque não acho que seja a minha posição falar sobre isso. Eu acho que nossa mãe precisa contar a verdade a ela imediatamente. Qual mãe está dizendo a verdade? Eu não sei. Tudo o que sei é que, em alguns dias, vou me encontrar com minha mãe biológica para tentar reparar nosso relacionamento, porque ela está de volta para ficar e não vai a lugar algum. Eu estou meio ansioso para isso. Eu realmente espero que tudo corra bem. Agradeço a todos que acompanharam a história. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais histórias reais e impactantes acontecendo ao seu redor. Atualização 3, Parte 2. Oi, pessoal! Já se passaram algumas semanas desde minha última atualização e muito aconteceu. Como mencionei antes, minha mãe biológica e eu estamos tentando reconstruir nosso relacionamento. Não sei muito bem o que esperar disso, mas estou dando uma chance, já que, sinceramente, minha vida com a minha família adotiva se tornou insuportável. Depois de toda aquela confusão com o cheque e os conflitos com meus pais e minha irmã, eu tomei a decisão de deixar a casa dos meus pais. Não foi uma escolha fácil, mas estava claro que nada mudaria ali, e a situação só piorava a cada dia. Desde que me mudei para a casa do meu amigo, sinto que finalmente estou encontrando um pouco de paz. A família dele é maravilhosa e eles realmente se importam comigo. Sinto que finalmente estou em um lugar onde sou tratado com respeito e carinho, algo que eu não estava recebendo em casa. Eu ainda não falei com a Alex sobre a visita da minha mãe biológica. Não sei o que dizer a ela ou como ela vai reagir. Sei que ela pode ficar com raiva, ou até se sentir rejeitada, mas isso não é algo que eu possa controlar. A verdade é que a minha relação com ela nunca foi boa, e ela sempre foi muito egoísta e egocêntrica, então não espero que ela seja compreensiva. De qualquer forma, minha mãe biológica e eu estamos tentando entender tudo isso. Ela se desculpou por ter me deixado com minha família adotiva, mas eu entendo que ela não teve escolha na época. Ela também explicou que foi uma decisão difícil para ela, pois seus pais a forçaram a colocar os filhos para adoção, mas agora ela quer fazer as coisas certas. Ela me contou que sentiu muito por tudo o que aconteceu e está tentando estabelecer um vínculo comigo. Eu realmente espero que, no futuro, possamos ter uma relação mais saudável. Em relação ao dinheiro, ainda estou mantendo o cheque de $50.000. A decisão sobre o que fazer com ele ainda está em aberto. Parte de mim quer usá-lo para investir em meu futuro, mas outra parte de mim se sente culpada, especialmente depois da reação da minha família. No entanto, sei que essa decisão é minha e que, depois de tudo o que passei, mereço ter algo para mim. Agora, preciso focar em seguir em frente. Não sei exatamente como será o futuro, mas sinto que estou tomando as rédeas da minha vida e isso me dá esperança. Vou continuar em contato com a minha mãe biológica e espero que nossa relação cresça e se fortaleça com o tempo. Obrigado a todos por acompanharem minha história até aqui. Não sei o que virá a seguir, mas estou decidido a construir uma vida melhor para mim, com base nas decisões que eu tomar daqui para frente. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e comentar aqui embaixo o que você achou do relato. Quero muito saber a opinião de vocês sobre essa situação. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Valeu por assistir e até o próximo vídeo de histórias do Reddit.